eu sou o professor Ângelo e quero desenvolver hoje com vocês um tema importante na área de diversidade e inclusão social. Na verdade, hoje eu quero indicar para vocês a leitura de um texto na forma de artigo. O texto fala sobre diversidade cultural e foi produzido por Rosane Machado de Oliveira. A Rosane, ela é graduada em pedagogia, com licenciatura plena em história, especialização em educação especial inclusiva e docência do ensino superior. Eu estou indicando esse texto porque eu achei muito interessante e válido para a nossa formação. Eu não quero aqui discorrer detalhadamente sobre o que ela pesquisou. Afinal de contas, o meu interesse nesse momento é que você se sinta interessado a ler o texto da Rosane. E eu achei muito interessante e eu quero tentar, da melhor maneira possível, dar algum argumento para você, para que você vá até o texto original e leia, porque realmente vale a pena. Achei muito interessante e muito válido para a nossa formação, tá? Então, para começar, nós vamos fazer assim um apanhado geral da obra, da pesquisa da Rosane. Bom, o texto chama-se Diversidade Cultural, a importância das diversas culturas no ensino-aprendizagem, no desenvolvimento da cidadania e na preservação de valores éticos e morais. Esse texto, na íntegra, ele está publicado na revista científica multidisciplinar, Núcleo de Conhecimento. Ela foi publicada esse ano, em abril de 2017. Então vamos a ele, porque eu quero que você se sinta com vontade de acessar esse material e de ler esse material, que é muito interessante. Bom, a autora, ela apresenta uma síntese, da obra do pintor Vítor Meirelles de Lima, a obra A Primeira Missa do Brasil. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o quadro, que é um quadro bastante conhecido, não só aqui no Brasil, mas em outros lugares do mundo, tanto aqui da América como também da Europa. E é muito interessante a análise que se faz do contexto desse quadro, dessa obra, mas também ela faz uma análise das diversas culturas no ensino-aprendizagem, no desenvolvimento da cidadania e na preservação de valores éticos e morais e nas relações sociais. Você vai perceber naturalmente que tem muita coisa a ver esse ambiente escolar, a diversidade de alunos que tem nas escolas em qualquer nível de aprendizado, em qualquer lugar do Brasil, e as relações que nós podemos estabelecer a partir da visão da autora. Bom, ela desenvolve um princípio da necessidade da escola e dos professores, educadores, verem o currículo ou fazer uma revisão do currículo, e de suas próprias práticas, as suas práticas pedagógicas, as quais devem contemplar a valorização da diversidade sociocultural de cada aluno que chega até a escola. O que acontece, e vocês devem saber muito bem, é que a escola, ela recebe um aluno, e sempre quando ela recebe o aluno, ela vai trabalhar aquele aluno naquele tipo de formação que é a formação institucional, ou seja, a formação escolar. Até a própria palavra aluno, significa sem luz, ou seja, um ser sem luz vai à escola para ser iluminado, Então, nós, educadores, e a escola como instituição, vai iluminar
aquela criança para que ela passe a fazer parte da sociedade. Porém, quando nós fazemos isso, tanto nós educadores quanto instituição, nós estamos desprezando o conhecimento que a criança traz já da sua origem. Na verdade, nós consideramos os alunos como caixas vazias, sem conteúdo. E aí nós vamos debater qual é o conteúdo, qual é a importância do conteúdo e qual é a importância de se considerar aquela bagagem que a criança já traz para dentro da escola. Este é o norte do assunto da pesquisa, tá? Para isso, ela colocou como objetivo geral da pesquisa a análise da influência, das diversas culturas no ensino-aprendizagem, e a construção de identidades a partir das diferenças. Para isso, ela recorreu a um objetivo específico de aprofundamento do conhecimento e do conceito sobre a diversidade cultural na escola e na sociedade. Reparem, na escola e na sociedade. Ou seja, ela tratou a escola como uma parte do contexto social. A escola não preenche todos os requisitos, todas as necessidades da criança para que ela se sinta integrada à sociedade. Ela desenvolve um pouco, uma parte. Qual o tamanho dessa parte, e como essa parte é desenvolvida? Vamos ver. Por quê? Na verdade, uma parte da vida da criança, ou uma parte do dia da criança, ela está com a família. E quando ela está com a família, ela se divide em algumas atividades. Pode ser a própria convivência com as pessoas da família, a televisão, a internet, enfim, outros ambientes que muitas vezes se fazem mais interessantes do que a própria escola, Então a escola não é tudo, ela é uma parte do desenvolvimento dessa criança, tá? Bom, o desafio, dessa questão, desafio analisado, dentro do contemporâneo, concentra-se na ausência de atividades pedagógicas culturais diversificadas. Ou seja, nossas ferramentas de atividades pedagógicas, elas não são suficientes para considerar essa diversidade escolar, Então ela não tem condições de fazer isso. Por quê? Porque ela é unilateral, ou seja, ela parte da escola para o ser. O que o ser humano, o que o sujeito, o aluno tem, que ele já vem pronto de casa, isso é desconsiderado. A cultura dele é desconsiderada. Aliás, vale a pena dizer que cultura, de um modo geral, sociologicamente falando, ela não quer dizer uma cultura erudita, que é o que a escola passa. A cultura é todo conhecimento. Então, não existe uma pessoa que possa ser considerada inculta. Não, é que a cultura dela é desconhecida pela nossa. Não que ela não tenha cultura. Todos têm cultura, Bom, aí o que acontece? Analisa-se que a falta de uma formação crítica, reflexiva para professores e gestores educacionais. Nota-se ainda que a má formação não efetiva o processo de aprendizagem. Então a gente não consegue efetivar o nosso processo de aprendizagem por falta de formação nossa, formação reflexiva e crítica, diante desse contexto social, E aí o que acontece? A parte de cidadania, a parte de ética, a parte de moral e de coletividade, essa parte a gente não consegue relacionar, abraçar, desenvolver como nós poderíamos fazer, tá? O que precisa ser modificado não é a cultura
né, dos discentes. Discente é o aluno. Mas a cultura da escola, a qual muitas vezes segue um padrão tradicional, passivo, né, e totalmente fragmentado, desligado da realidade social. Ou seja, o aluno vai para a escola e dentro da escola a sua realidade social desaparece, é desprezada e é imposta uma nova realidade, uma realidade acadêmica, que muitas vezes traz exemplos, fatos, saberes, né, procedimentos, condutas que não são nem desenvolvidas pelo povo brasileiro. São coisas importadas, né, de outras culturas, da Europa principalmente. Então, o que acontece? Como você vai dizer para aquele aluno que, olha, é importante estudar, estude para ser bem sucedido, se quando ele está na família, quando ele está na internet, na televisão, diante da televisão, diante de um computador, de um celular, de um dispositivo qualquer, ele vê que quem tem sucesso, quem tem uma vida bem sucedida, não necessariamente foi aquele que estudou, tá? Existe uma propagação de cultura inútil, né, dentro dos meios de comunicação. E aí qual que ele vai levar a sério? O que nós falamos na escola ou o que ele vê na televisão, na internet, etc. Tá? Bom, e aqui, para terminar, né, a obra, né, da primeira missa do Brasil, né, por Vítor Meireles. Então aqui, esse é o contexto social. Qual a importância que ela deu a esta obra? A análise dessa obra num contexto social plural do Brasil na época do descobrimento. Tá? A primeira missa do Brasil, então você tem aqui uma mistura de pessoas de origens diferentes, desde que quando nós chegamos a nos entender como nação, nós sempre sabemos ou soubemos que nossa origem ela é multi, né? Por quê? Aqui você tem os índios, né? E aqui você tem os europeus, próximo ao altar. Então, como uma coisa que é bastante curiosa, essa obra de 1861, e ela retrata a primeira missa, né? Que foi em 1500. Então, à primeira vista, você pode pensar, bom, essa obra, ela foi de um artista que estava lá naquele momento, estava assistindo a missa, e ele começou a rabiscar alguma coisa, fazer um desenho, e depois daquele esboço ele criou a obra. Não foi isso, né? O Vítor Meireles não esteve lá, né? Então, o Vítor Meireles concluiu a obra em 1861. Então você vai pensar assim, não, então isso aqui é fruto da imaginação do Vítor Meireles? Não também. O Vítor Meireles usou o quê? Uma pesquisa. Ele foi pesquisar, né, para desenvolver a obra, ok? Inclusive, incentivado por Dom Pedro II. E uma das obras que ele consultou para poder compor essa obra de arte foram as cartas de Pedro Vaz de Caminha, que descobriu o Brasil junto com Pedro Álvares Cabral e redigiu as cartas que foram mandadas para Portugal, descrevendo a sociedade brasileira, descrevendo a nudez dos índios, a relação familiar dos índios, o modo de ver o ambiente, de se relacionar com o ambiente, né? Então, alguns detalhes a gente pode citar aqui. Na verdade, esses índios, como era em 1500, esses índios eles estavam mais curiosos do que professando a fé, né? Que no caso era a fé católica. Eles não eram necessariamente cristãos, eles eram curiosos. Aqui tem um índio sobre a árvore, né? Aqui, por exemplo, tem uma índia
com uma criança aqui. Isso aparece no relato de Pedro Vaz. Aqui tem uma índia deitada, onde parece uma criança sendo amamentada por ela. São fatos do cotidiano que aparecem nos escritos de Pedro Vaz. Aqui, por exemplo, existem os europeus, tá? Aqui os freis, aqui, por exemplo, um elemento da guarda, né? Um soldado, aqui você vê a exuberância da floresta, descrita por Pedro Vaz, né? Aqui você vê as palmeiras, descritas por Pedro Vaz, né? Aqui você vê, por exemplo, a indumentária, tá? Também descrita por Pedro Vaz. Naquele momento, você usa, reparem que a imagem do índio, a cor da pele, também lá descrita. Reparem também que aqui nessa parte, as figuras humanas que aparecem aqui, elas não são tão nítidas como essas do primeiro plano. Então aqui existe uma ideia de que existe uma multidão aqui atrás. E aqui existem duas pessoas acenando, né? Parece um adulto e uma criança. E o mar no fundo. Inclusive aqui bem apagadinho, que parece ser a vela de uma caravela. Então, essa é a situação, tá? Ou seja, aqui não aparece ainda o terceiro elemento da formação étnica do Brasil, que é o negro africano, porque aqui está bem no começo. Então, a convivência entre índios e a convivência entre europeus de pele branca, e que retrata, né, a formação, a origem do povo brasileiro a partir da colonização. Então, é muito interessante essa relação que a autora faz dessa obra, muito interessante. Vale a pena você consultar e ler todo esse trabalho, porque realmente vale a pena, ok? Bom, gente, é isso. Um abraço para vocês, boa leitura e até a próxima. Tchau!